Oi meninas, sejam muito bem-vindas. Eu vim contar para vocês um pouquinho sobre o meu relato de parto normal pelo SUS. Bom, tudo começou no dia 10, na madrugada do dia 9 para 10, né? Já vem algumas noites que eu não conseguia dormir, eu tinha bastante insônia pela noite e na madrugada do dia 9 para 10 foi do mesmo jeito. Não estava conseguindo dormir, me deitava, me levantava toda hora, mas até aí tudo normal. Quando foi umas 2 da manhã, eu comecei a sentir contração. Só que eram contrações de treinamento até então, né? A minha barriga ficava bem dura e aí eu mudava de posição e sumia, não tinha dor nem nada. Quando foi umas 5 da manhã, eu comecei a sentir uma cólicazinha e eu pensava que era gases, né? Eu digo, nossa, acho que eu comi alguma coisa, tô com gases, porque minha barriga tava ficando bem dura, só que demorava um pouco mais e tava vindo com uma cólica. E aí eu me levantava, ia no banheiro e nada. E começou a me dar aquela vontade de fazer cocô, né? Toda hora. Eu digo, meu Deus, toda hora vontade de fazer cocô. Aí, mas até aí tudo bem. Quando foi às 7 da manhã que eu me levantei e fui tomar café, eu disse pra Ricardo, eu tô sentindo assim, uma dor, um desconforto. Minha barriga tá ficando dura toda hora e eu acho que é contração. E aí ele disse assim, será que tu já tá em trabalho de parto? Eu disse, não, acho que deve ser os pródromos, né? Que a gente sente antes e tal. Eu acho que ainda não é trabalho de parto ativo e tal. E aí ele falou, então bora só acompanhar, né? Não precisa ir pro hospital nem nada. Eu disse, não, tá tranquilo. Quando foi umas 7h40 por aí, começaram a vir mais ritmadas. Eu comecei a monitorar pra ver, pra saber. E aí elas começaram a vir de 3 em 3 minutos, com duração bem curta. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês, passando como tava. E daí então eu tive certeza que era trabalho de parto. Nesse dia, foi numa quinta-feira, eu completaria a semana na sexta, né? Sempre na sexta-feira eu completava semanas. Então eu tava com 36 semanas de Maria Laura. Para os médicos é considerado ainda prematuro, uma criança prematura. Só não é mais prematura a partir das 37 semanas. Então aí eu fiquei meio assim, porque eu tava esperando mais no finalzinho do mês ou para começo mesmo de janeiro, né? Aí, mas eu tentei me acalmar, tentei curtir Luiz Paulo ao máximo, mas eu não tava conseguindo, porque começou a vir forte mesmo as contrações e eu não tava conseguindo descansar, porque normalmente com o trabalho de parto, né, as contrações são mais espaçadas umas da outra e a minha não, tava vindo muito uma em cima da outra, uma em cima da outra. E aí eu tava ficando bem cansada. Quando chegou a hora do almoço, Ricardo foi comprar o almoço, porque nem isso não conseguia fazer. Eu já liguei pra minha mãe, pra ela poder vir do interior, porque até então ela só viria no final do mês. E a gente começou a ajeitar as coisas, agilizar tudo, porque sabia que estava perto, né? E aí, mas até então não tinha saído o tampão, bolsa também não tinha estourado e eu queria ficar em casa. Na hora do almoço eu não consegui comer, porque eu não conseguia me sentar. Toda hora vinha contração e a posição que eu me sentia confortável era em pé. Na hora que vinha contração eu me agachava. E aí deu 1 da tarde, 2, a gente tomou a decisão de ir no hospital pra saber como é que tava, se tava mesmo, se estava tudo bem com ela e tudo mais. Porque o hospital, a maternidade é aqui pertinho de casa, menos de 5 minutos. Então, né, a gente foi lá ver. Quando a gente chegou lá, as meninas da recepção trataram a gente super bem e tudo. Eu entrei pra fazer a avaliação com o médico simplesmente olhou na minha cara e disse, 36 semanas, prematuro. Não temos anestesista hoje e provavelmente vai ser uma cesárea porque tu já tem outra cesárea. Aí aquilo já foi um balde de água fria, né? Mas como eu tinha já estudado antes, eu sabia que nada a ver isso aí que ele estava dizendo. Aí ele me avaliou e disse, tá com 2 centímetros só. Aí eu fiquei meio assim, porque é de Luiz Paulo também, né? Eu não conseguia evoluir mais do que 2 centímetros. Então eu falei, não quero fazer cesárea, eu vou voltar pra casa. E aí ele falou lá, né, que se eu tivesse,
sentindo mais contrações ou alguma outra coisa, que eu não fosse procurar aquela maternidade, porque Maria Laura era considerada um bebê prematuro e lá não tinha capacidade para receber bebê prematuro. Aí eu vim pra casa. Antes de vir pra casa, a técnica responsável chamou a gente e disse: olha, vou dar um conselho pra vocês. Você tá entrando no trabalho de parto, né? Então, você não acha melhor você ir logo, né, ser avaliada em outro hospital? Porque em vez de esperar, vão lá em outro hospital, porque daqui para São Luís, aos 40 minutos, se tiver trânsito, demora mais. Então, vão lá. Ela conversou com a gente e aí eu vim pra casa. Comecei a chorar horrores quando eu cheguei em casa, porque eu não queria ir para São Luís, porque ficaria, pra mim, ficaria mais longe, né? E eu ficava com aquele coração apertado por causa de Luiz. Aqui seria pertinho da minha casa, eu não, né, queria sair logo do hospital, queria poder vir pra casa ficar com ele. E aí ele tava dormindo quando a gente foi pro hospital, pra maternidade aqui perto de casa. E quando eu voltei, ele continuava dormindo. E, gente, aí eu comecei a chorar porque eu queria me despedir dele, ele tava dormindo. Mas aí Ricardo todo tempo me acalmando, dizendo que assim era melhor, porque se ele me visse sair, ele ia começar a chorar. E aí foi que eu me despedi dele. Aí eu fui pra maternidade de São Luís. Chegando lá na maternidade de São Luís, eu também fui super bem atendida, né, na recepção. Eu já tava sentindo muita contração, muita, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E a viagem de carro parecia que, sim, gente, que de 40 minutos parecia que foram horas, de tanto que doeu. Porque quando vinha a contração, tá sentada, pra mim era uma posição horrível. E aí eu cheguei lá, né, fui bem atendida, aí depois eu fui pra triagem, passei pelas meninas lá que me fizeram perguntas e tudo mais, e depois eu fui pra sala do médico pra ser avaliada. O médico foi, gente, muito gentil, me tratou muito bem, e aí ele me tirou logo essa dúvida, né, que eu falei: não, porque eu quero ter normal. E ele disse assim: se você quer, você vai ter normal. Aí eu já fiquei logo feliz, né? Ele disse: menina, não tem nada. E aí ele deu toque e conversou comigo. Ele disse: não, ela tá bem encaixada. Você pode sim, já tem um tempo suficiente, né, de uma cesariana pra ela. Então você pode sim ter normal. E, gente, aquilo me deu assim um ânimo. E quando ele disse então que eu tinha evoluído, que eu já estava com 4 centímetros de dilatação e que eu poderia, que ele já me internaria lá, né? E aí eu, ao mesmo tempo, muito feliz, eu ficava assim: não, eu queria ter voltado pra casa pra poder falar com o Luiz de novo. E aí, mas aí eu fiquei feliz quando eu saí da sala do médico, porque quem me acompanhou foi Ricardo e a minha cunhada. Eles não puderam entrar, né, até aí na sala do médico. Depois que me deram a internação, eles puderam entrar. E aí eles disseram que quando eu saí da sala do médico, que meu rosto era outro, assim, porque eu tava muito motivada quando ele, depois dessa conversa, né? Aí eu saí, aí eles foram lá pro local onde faz todo a papelada, né? E depois aí a gente conversou. Eu preferi ficar com a minha cunhada, por quê? Porque pra mim eu me sentiria mais segura se Ricardo estivesse em casa com o Luiz, porque ele é muito mais apegado, né? E como era o período da noite, porque já ia dar 6 horas da tarde, e aí eu preferi isso, que Ricardo ficasse, porque à noite ele só dormiu até hoje comigo e com o Ricardo, né? Ele não dormia com mais ninguém. Então, pra ele tomar esse choque de já acordar de tarde, eu não tava em casa, Ricardo não tava em casa, ele ficou com uma outra tia. E aí chegar à noite também não tem ninguém assim, por mais que ele já fosse, né, acostumado a conviver com a outra tia, eu preferi que Ricardo viesse, passasse essa primeira noite com ele. E aí minha cunhada ficou comigo, que também não foi ruim, foi maravilhoso. E aí eu entrei lá pra sala de pré-parto. Lá eles me deram uma camisola e pediu pra eu tomar banho, né? Aí eu fui, tomei banho e aí eles me mostraram o leito e eu fui pro leito, sentindo muita contração. E aí a médica veio, né, me avaliar, não deu toque nem nada, só conversou comigo. Aí depois entrou como é o nome? A fisioterapeuta. E ela disse: Lidiane, eu não vou passar nenhum exercício pra ti agora, porque você
De acordo aqui, você ainda tá com uma bebê prematura, então a gente não quer acelerar esse processo, a gente quer que quanto mais tempo ela fique aí, melhor. Aí eu, tá bom. Mas eu não conseguia ficar parada, né? Então eu comecei a caminhar ali o corredor, porque as salas eram divididas por aquelas cortinas, né? Mas ali ficava livre, você podia sair daquelas cortininhas e caminhar pela sala o quanto quisesse. E era isso que eu fazia, porque eu me sentia melhor. Lá tinha tipo aquelas escadas, né, de madeira, aquele negócio, eu não sei o nome. Mas eu adorava me segurar naquilo porque eu sentia que aquilo era firme. Quando vinha a contração, eu podia me abaixar e segurar naquilo porque eu conseguiria, sabe? E aí eu comecei. Gente, mas a parte mais aterrorizante era quando alguém começava a entrar em trabalho, a entrar, né, já na parte do expulsivo lá e começava a gritar e toda aquela coisa, né? Eu ficava assim um pouco com medo, né? Eu olhava pra minha cunhada e digo, meu Deus, será que vai ser desse jeito comigo também? E eu ficava assim meio aterrorizada. E ao mesmo tempo eu ficava imaginando, eu digo, nossa, eu tô sentindo muita dor, mas aquela pessoa deve estar sentindo muito mais. Só que cada corpo é um corpo, né? Cada pessoa sente dor de um jeito diferente. E aí eu continuei a caminhar, caminhar. E aí a fisioterapeuta disse, olha, eu tô vendo que tu tá muito empenhada mesmo em botar essa menina pra fora. Então, começa a fazer esse exercício, é mais leve. Aí ela começou a me passar alguns exercícios e eu fui fazendo até que ela me passou uns mais assim, né, mais pesados, que foi o da bola e depois um outro lá. Eu sei que eu fiz uns 4 ou 5 exercícios que ela me fazia, ela vinha e me passava e ela via que eu tava disposta realmente, sabe? Isso vale muito, gente, pra você que vai ter normal. Eu vi muitas pessoas chegando lá e tratando a equipe mal. E às vezes o acompanhante, saiba escolher seu acompanhante quando você vai, porque naquele momento você tá frágil, tu tá com a cabeça assim, né, focada em outras coisas. E eu vi acompanhantes perdendo a paciência por muito pouco, porque o processo de trabalho de parto é um processo um pouquinho demorado, é dolorido, então se a pessoa não tiver um pouco de paciência e ficar gritando em cima da equipe, isso não ajuda em nada. E eles viram que a gente tava, que apesar de eu estar sentindo dor, era uma dor moderada, sabe? Dava pra aguentar, mas a gente tava tranquilo. Eu e minha cunhada ia, me ajudava. Nossa, foi uma pessoa maravilhosa, que fazia massagem e me ajudava e trazia água. E a fisioterapeuta também todo tempo trouxe suco, trouxe gelatina. E ela disse, tu te alimenta porque você vai precisar de energia na hora do expulsivo. E era isso. E aí a noite foi se prolongando. E eu vendo que várias pessoas que chegavam depois de mim, ou que chegavam, que já estavam lá, foram tendo seus bebês e nada de eu ter, né? E aí a médica foi lá me avaliar umas meia-noite, acho que era quase meia-noite, e ela disse que eu tava com 5 centímetros. E isso me desmotivou real assim, porque eu já tinha passado aquele processo todo, tava me exercitando e nada de dilatar, né? Eu fui ficando bem assim triste e a dor foi aumentando. E aí quando lá você era livre, você podia botar uma música se você quisesse, desde que não fosse muito alta e atrapalhasse outras pessoas, né? Nesse momento começou a tocar uma música da Emily Santos, aquela Fica Tranquilo. Começou a tocar várias músicas, na verdade, evangélicas e parecia que era Deus falando comigo, mas na hora que tocou essa, Fica Tranquilo, eu meio que, sei lá, recuperei as forças total, porque já ia dar 4 da manhã e eu já tava muito exausta, porque eu não conseguia ficar sentada ou deitar na maca, não conseguia, eu já tava praticamente mais de 10 horas em pé. E por mais que as pessoas me dissessem, senta um pouco, tenta deitar ou descansar, eu não conseguia, porque quando vinha a contração eu sentia mais dor deitada, então eu me sentia melhor em pé. E aí minhas pernas já estavam fracas, eu já tava ficando com medo, né, de não dar conta. E aí eu, quando tocou essa música, Fica Tranquilo, eu, sei lá, parece assim que tirou um peso das minhas costas. E aí eu me renovei naquele momento. E aí, 4, eu disse pra Paulinha que eu sentia que Maria Laura viria depois das 5. Desde o começo, né, da noite, eu disse pra ela, ela disse, menina, não diz isso porque as 5 ainda tá longe. Só que
apesar de quando tu tá lá, tu não vê muita hora passar. Eu senti que a hora passava muito rápido, apesar da dor. E aí a partir das 4 horas eu comecei a sentir muita dor, porque a contração vinha forte, forte. Não vou dizer pra vocês aqui, que é lindo, maravilhoso, aquele momento de dor, não, porque quem é que gosta de sentir dor, né? Mas, sei lá, o prazer depois é muito maior. E aí a dor começou a aumentar, aumentar, às 4 da manhã, e era uma contração em cima da outra. Foi quando ia dar 5 horas, o médico foi me avaliar e ele disse: menina, tu tá com o colo 100% dilatado, né? Tá com o colo mole, e acho que é assim que fala, eu acho. E aí ele falou: tá tudo certo, ela já tá encaixada, só falta mais força pra botar, falta mais contração, porque até então, neste momento, eu tava começando a ter contrações muito espaçadas, bem doloridas, só que mais espaçadas uma da outra, não veio tão assim uma em cima da outra igual tava vindo no começo. Estavam sendo bem doloridas, mas um espaço maior de tempo uma pra outra. E aí ele disse: eu vou botar ocitocina, você aceita? Pra eu botar ocitocina pra poder você sentir mais contrações, pra empurrar essa criança, pra botar força pra poder empurrar. E aí eu disse: tá, eu aceito, porque eu já tava muito exausta e eu queria logo que ela nascesse, né? E aí ele botou, gente, ele botou, acho que era umas 5 horas, 5 e 5 por aí. Eu sei que quando foi 5 e 10, a dor vinha forte e começou muita contração, muito forte, e eu comecei a dar o meu show. Eu comecei a dar o meu show, gente. Não gritava assim exageradamente, mas eu sei que eu gritei assim, falei alto, né, naquele momento, porque eu tava realmente querendo puxar força, porque eu tava vindo muito forte, e o meu corpo, assim, mesmo que eu não quisesse, era o corpo quem botava força, não era eu, assim, dizendo, eu vou botar força, não, era o meu corpo querendo botar força. E aí eu comecei a falar, né, vem Maria, vem, Deus me ajuda. Eu acho até engraçado, mas é super normal na hora lá. E aí foi quando foi umas 7 ou umas 5h40, eu acho. Umas 5h40 exatamente. Minha bolsa ainda não tinha estourado e o tampão tava saindo aos poucos durante o meu trabalho de parto, sabe? Começou a sair bem pouquinho, pouquinho. Não foi igual a de Luiz, que saiu antes, bem no começo do trabalho de parto. Fui tomar banho e o tampão tava saindo. Não, começou a sair bem pouquinho, pouquinho. E quando foi nessa hora, durante uma contração, eu senti, né, meu corpo botou força e a bolsa estourou assim, pá! Aí tem a cama lateral, a parte de trás da cama é alta, né? Ela tipo bateu assim e molhou tudinho na força que eu botei. Nessa hora, a minha cunhada saiu, né, assim lá na porta, e disse: olha, a bolsa dela estourou. Aí entrou uma técnica e disse assim... Entrou uma técnica e uma enfermeira. Aí ela disse assim: não, ela ainda não tá na hora do expulsivo, ela tá botando força errada. Aí entrou essa enfermeira, foi olhar, né? Ela disse: não, ela tá sim no expulsivo, já tá quase. E aí ela disse: traz as coisas, que era um pano, né, pra forrar ali pra quando a criança saísse, os equipamentos e tudo. E aí nessa hora eu já sentia que ela já tava descendo, que ela já tava ali no círculo de fogo, eu acho que é isso que fala, que a cabecinha já tá passando. E meu corpo começou a botar muita força. Gente, não sei de onde vem tanta força. A dor era tremenda, tremenda, mas eu só pensava em querer que ela saísse. E aí começou a sair a cabeça. E aí a enfermeira, super gente, um amor, quem fez meu parto foi uma enfermeira. E não deu tempo do médico vir, né, pra fazer, foi uma enfermeira. E aí ela disse assim: olha, bota força, porque ela não pode ficar muito tempo nessa posição como ela tá. Na próxima contração tu bota. E aí as contrações, gente, foi uma coisa muito assim. As contrações estavam indo uma atrás da outra, mas na hora do expulsivo elas davam um espaçamento maiorzinho, né? Que eu acho que era pra justamente a gente recuperar aquela força pra poder botar na hora do expulsivo. E aí
Na hora que ela começou a sair, que a contração veio forte, eu botei força e saiu toda a cabecinha. E ela disse mais uma, e eu só pensava comigo, na próxima contração eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor e ela vai sair. E depois disso eu botei mais 2 forças em 2 contrações e ela saiu. Na hora que ela saiu, gente, eu não sei se é porque se é realmente quando a criança sai que a gente não sente mais nada, ou se é ali a ação de tu pegar teu filho, trazer pra perto de ti, que tu esquece de dor, esquece de tudo. Eu não sei dizer o que é, mas eu sei que quando peguei, que eles me deram, na hora que ela saiu, eles me deram logo ela. Eu pensei que eu teria ela sentada, né, naquelas banquetinhas, ou então ali de cócora, não sei. Pensei isso, mas quando chegou das 5 em diante, das 4 e pouco em diante, mais ou menos, eu não conseguia mais ficar em pé. Eu tava sentindo muita cãibra, então eu deitei na maca, na cama, porque eu não tava mesmo conseguindo ficar em pé. E quando as contrações vinham, que eu ficava assim com a perna encolhida, vinha muita cãibra junto. Sentia muita cãibra nas pernas, e nessa hora, e em vários momentos, eu só tenho a agradecer a minha cunhada, porque ela foi ali essencial pra minha vida, porque ela me acalmava. Eu dizia pra ela: Paulinha, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou ter força suficiente, tá doendo muito. E ela sempre me dizia: você vai conseguir, você é forte, Maria já tá chegando, não se preocupe, se acalme. E fora o emocional que ela tava ali me sustentando todo o tempo, ela, a parte também corporal, que ela me ajudou muito fazendo massagem, me alongando, sabe? Estando comigo durante todo o processo, né? Um momento ela se sentava 2 minutos e já ela vinha, porque quando vinha a contração ela já estava ali do meu lado, cansada, né? Ela ficou tão cansada assim quanto eu. E aí, saibam escolher seus acompanhantes, porque o que eu vi ali, muitas mulheres que só estavam mesmo com alguém do lado, mas não estavam acompanhadas, totalmente desassistidas, largadas lá e, sabe, não tinha ninguém nem pra pegar um copo d'água. Então escolham bem, sabe? Não leve só porque é tua sogra, porque é teu marido, ou porque, sei lá, é alguém que queira ir. Não, leve alguém que você se sinta confiante, que ela vai estar com você durante todo o processo, sabe? Então, aí quando Maria Laura veio pros meus braços, gente, eu só sabia agradecer, só sabia... isso não sei nem explicar. Aí a médica, o pediatra veio, fez, né, ali todo o testezinho ali no meu colo, ela ficou ali, eles esperaram a placenta ir descolando para tirar, né? Não senti dor também na hora que a placenta saiu. Maria Laura ficou no meu colo por mais quase 1 hora e eles fizeram todos os testezinhos ali. Eu não aumentei na hora porque ela tava bem dorminhocazinha ainda, não pediu peito nem nada. Aí eu fiquei com ela lá e eles tiraram tudo, limparam, deixaram a gente um tempinho a sós pra curtir ela. Eles ofereceram pra minha cunhada cortar o cordão, mas minha cunhada tava tão nervosa na hora que ela viu, né, tudo ali, que ela se tremia tanto, ela disse: não, eu não vou conseguir. A gente nem filmou. Eu acho que conseguiria filmar, sabe? Porque lá na salinha, que cada um fica individualmente, vocês ficam sozinhos, a gente fica sozinha com o acompanhante da gente. Eu acho que a gente conseguiria filmar todo o processo, mas a gente estava tão ali focado mesmo no que estava acontecendo, vivendo o momento, que a gente nem se lembrou de filmar nada. Foi um momento ou outro que quando o Ricardo que ficou em casa, mas também não dormiu nada, né? Ficava todo tempo falando com a gente. Ele perguntava, pedia foto, pedia vídeo, a gente mandava. E aí eu acabei não filmando. Me arrependi depois, né? E aí, depois eles vieram, buscaram a neném e levaram, né, pra botar no bercinho aquecido, pra limpar ela direitinho e tudo mais. E aí, nesse momento, veio uma enfermeira e disse: mãezinha, você aguenta tomar um banho? Você quer? Nossa, gente, naquele momento que ela me perguntou, eu senti a diferença do tratamento, porque quem me acompanha lá no Instagram já ouviu o meu relato de parto de Luiz, né, e sabe que foi totalmente diferente. E com ela foi assim um parto totalmente respeitoso. O pós também, as pessoas vinham e, sabe, tratavam a gente totalmente diferente. O jeito que elas falavam, o jeito que elas me olhavam, e sabe, era um olhar carinhoso.
E aí eu falei, aguento. Na hora que eu disse, aguento, eu fiquei assim, será que eu aguento mesmo? Eu me levantei, aí ela botou a cadeira, né, de rodas e me levou pro banheiro. Aí minha cunhada foi comigo nesse momento, até então ela tava lá com a neném. E aí eu tomei um banho. Gente, parecia assim que... Quem foi que pariu ainda agora? Tem certeza que fui eu? Porque não sentia mais nada. Eu tomei banho assim, super bem. Quando eu voltei pro quarto, o quarto tava impecável, super limpo. Limpo, limpo, limpo. Ah, detalhe. Durante lá o expulsivo, a dor, eu não fiz cocô, porque era um medo, né? Acho que toda mulher sente esse medo. Apesar de ser uma coisa super normal, né, gente? Botar ali tanta força, acho que era uma coisa bem normal. Mas eu fiz muito xixi. Gente, a minha cunhada ficava perguntando, será que é tua bolsa que rompeu? Eu dizia, não, isso é xixi mesmo. É xixi porque eu botava tanta força na hora e eu tinha bebido tanta água, porque pra ficar hidratada, né? E que eu fazia muito xixi. Normal, né, gente? Acontece. E aí eu fui, depois do banho, quando eu cheguei no quarto, o quarto super limpo, impecável. Ah, e o banheiro, que toda hora era mulher indo nesse banheiro, né? Ele ficava bem de frente do quartinho que eu tava. E, gente, a higiene, toda hora, quando saía alguém, entrava alguém pra limpar na mesma hora, sabe? Era uma coisa assim muito limpa, muito higienizada. Por fato de ser SUS, a gente pensa logo, né, que ia ser uma coisa muito bagunçada, mas não, tudo muito limpo. E aí eu peguei Maria Laura, depois eu fui tentar amamentar. Eu tive um pouco de trabalho, né, como eu falei com vocês lá no Instagram, um pouco de trabalho pra amamentar ela no primeiro dia, porque ela dormia muito, ela não queria pegar o peito e eu ficava acordando ela e ela às vezes mal pegava, dava uma chupadinha e largava. Foi bem complicado no primeiro dia. Depois foi super tranquilo, mas no primeiro dia foi assim um pouquinho tenso. Aí 8 horas meu marido chegou pra ficar comigo e minha cunhada veio pra casa descansar. Mas sabe, se você tem esse sonho de ter parto normal, o que eu tenho pra dizer pra vocês é não desistam. Porque o tanto que eu ouvi que não era possível por eu já ter uma cesariana, que eu não iria conseguir porque se eu não tive passagem no primeiro e no segundo eu não teria, que era besteira, que era modinha, esse negócio de ter normal, porque isso não existia mais. Gente, eu vi tanta coisa pra me desmotivar, mas eu não desisti, porque era uma vontade muito grande que eu tinha desde o primeiro filho, que eu queria ter normal. Não é modinha, porque nosso corpo é perfeito. Quem fez é perfeito, que foi Deus. E Ele não iria te dar a condição de gerar se você não pudesse botar pra fora, né? Então, lógico que né, sou a favor da cesariana, caso realmente necessário, não sou contra, porque é uma coisa muito boa, né, da ciência, mas caso não seja necessário, você puder ter normal, gente, no dia seguinte eu tava muito bem, podendo cuidar da minha filha. Quando eu cheguei em casa, pude cuidar do meu filho, da minha filha. E, nossa, nem parece que eu passei, que eu tinha parido, sabe? Muito ao contrário da cesariana, que eu fiquei muito tempo debilitada, sem poder direito cuidar do meu filho. Então, se você quer ter, se informe. Informação é o mais importante. Estude, procure saber tudo e vai dar certo. Confia, ora pro Papai do Céu que vai dar certo. Bom, gente, esse foi o meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham animado, né? Quem aí tá procurando, pensando em ter normal. E é isso. Eu ainda acredito no SUS, sim. Eu fui muito bem tratada lá. Eu ainda acredito no parto humanizado. Acredito em tudo. E se um dia eu chegar a engravidar de novo, lógico que eu prefiro o parto normal. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.